A paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, né? Eu queria agradecer a você que assiste, a você que curte, que compartilha, tá? Nós precisamos compartilhar a palavra de Deus e nós temos aqui uma ferramenta muito fácil, né? Onde, se você gostou, se isso tem te abençoado, é claro, né? Você não pode espalhar algo que você não crê, algo que você não confirme no seu coração. Mas se te abençoou, meu irmão, e você quiser me ajudar a compartilhar a palavra de Deus, fique à vontade. Pode compartilhar com seus amigos, pode compartilhar nas suas redes sociais. A ideia de levar para o YouTube, né, não só para os alunos da escola dominical, né, que a ideia inicial era essa, era ter uma leitura diária, né, com os alunos, né, para a prática da devocional, né, esse momento com a palavra de Deus, e também para quando chegasse no domingo eles estarem afiados na lição e aprendendo, porque a escola dominical é para isso, aprender sobre o nosso Senhor Jesus, ok? Sobre a palavra. Então, eu decidi colocar no YouTube, que já que estou gravando, né, eu decidi colocar no YouTube e espalhei um pouco mais para algumas pessoas. As pessoas são totalmente à vontade, né? As pessoas são livres hoje para fazerem o que quiserem. Quem quer assistir, assiste. Quem não quer assistir, não assiste. Mas se você tem sido abençoado, se tem sido de alguma valia para você, meu irmão, se você puder compartilhar, eu te agradeço, né? E você vai estar me ajudando a compartilhar a palavra de Deus. Amém? Hoje, né, nossa lição número 9, Jesus, o caminho, a verdade e vida. O nosso texto áureo, texto muito conhecido, João capítulo 14, versículo 6, vamos repetir ele a semana toda, que disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na nossa verdade prática, o autor escreveu assim: a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Eu, particularmente, me incomodei ontem, quando li essa verdade prática. Pode ser um preciosismo meu, mas quando eu leio a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida, parece algo figurativo, né? Não parece algo concreto, né? E nós sabemos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, o que eu preciso não é uma imagem de Jesus Cristo como. Eu preciso entender. Eu preciso que isso se torne razão, né? Seja um entendimento muito profundo de que Jesus, né, é o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso crer nisso. Eu preciso apostar a minha vida, a minha salvação nisso, né? E isso sim reforçará a minha fé e consolidará a minha comunhão com Deus. Até porque quanto mais eu consolidar e aumentar a minha comunhão com Deus, né, mais eu vou ter certeza que Jesus Cristo é a única forma, o único caminho e a única verdade, né, que vai me conduzir à vida, que é o nosso Pai Criador. Amém? Hoje é terça-feira, o nosso texto para a leitura diária está em João também, capítulo 14, os versículos 2 e o 3. Ontem nós lemos o 1 e hoje nós vamos ler o 2 e o 3, ok? O tema que ele deu para hoje é o caminho que nos conduz às moradas celestiais. Jesus Cristo é o caminho que nos conduz às moradas celestiais. E o que é moradas celestiais? É o céu, meu irmão. Sim, é o céu. Que é a cidade santa, a nova Jerusalém, que está sendo preparada para nós e que na palavra de Deus, né, ela está bem descrita, como será ruas de ouro, né, o rio que flui do trono de Deus, de águas cristalinas, né, e tem muitas coisas ali. O lugar onde nós vamos correr e não vamos nos cansar, o lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais lamentação, ok? Não haverá noite, não haverá
trevas, voaremos como águias. Então, é o céu, meu irmão, é a morada eterna, né? Eterna, para sempre, nossa, sem fim, ali, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo e ao lado do nosso Criador. Amém? Vamos ler João capítulo 14, versículos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ok? Isso era o Senhor Jesus dizendo para eles. Logo depois, que disse: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em mim, creiam também. Creiam em Deus e creiam também em mim. Aí depois ele disse, que estava indo para a casa do Pai preparar lugar para nós, porque tem muito espaço, tem muito lugar lá. E ele foi preparar lugar e vai voltar para nos buscar, ok? Isso o Senhor Jesus estava conversando com eles, como nós vimos ontem, nós falamos bastante sobre isso ontem, que os discípulos, depois de ouvir que Jesus ia ter que ir embora, e que não podia levar eles, que eles estavam muito tristes, chateados, sem saber o que fazer, E foram várias coisas que aconteceram, quando ele disse que Pedro iria trair, que Pedro iria negar ele, que Judas, iria traí-lo, e disse que, olha, eu vou precisar partir, mas vocês agora não podem ir comigo, mas depois vocês vão estar comigo de novo, eu vou para a casa do meu pai, lá tem muitos aposentos e eu vou preparar lugar para vocês, ok? E é por isso que eu vou voltar para buscar vocês, porque eu vou preparar lugar para vocês morarem comigo, ok? Eternamente. E aí, logo depois um pouquinho, eu vou ler para vocês, vai fazer muito sentido tudo isso que a gente está falando, tudo isso que a gente leu. Então vamos ler a partir do 4. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Meus irmãos, Jesus estava dizendo para Tomé, para Filipe, que fizeram as perguntas, que acredito que todos os outros também estavam pensando, mas Tomé e Filipe tiveram a coragem de perguntar. E Jesus responde como o próprio Deus, Filipe, vocês estão vendo, vocês estão me vendo. Como é que você pede para mostrar o Pai para você? Eu estou aqui, Filipe. Estou há tanto tempo com vocês e vocês não me veem, Filipe. Jesus deixava tão claro que ali diante deles estava o próprio Deus encarnado.
em forma de homem. É lógico, é claro que não é tão simples de entender, principalmente se o Espírito Santo não te ensinar, não te revelar toda essa história de Filho, Pai, Espírito Santo, né? Mas eu tenho algo eu tenho para mim, no meu entendimento, que o Senhor me deixa muito confortável e muito feliz e muito satisfeito nesse entendimento, né? Do Deus como Pai, como Filho e Espírito, né? É que Deus é Espírito, sempre foi Espírito, né? Assim como diz lá em Gênesis que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Deus é um todo, é um tudo, é uma presença que está em todo e qualquer lugar e em todo o tempo, presente, passado e futuro, como se ele não percorresse os espaços. Ele está, ele é todo o espaço existente, né? E a presença dele, o teu espírito, como algo mais direcionado, algo que age direcionadamente no ser humano, como nós conhecemos na palavra, através de Sansão, através dos profetas, através do próprio Senhor Jesus, né? Assim que ele foi batizado e o Espírito desceu sobre ele, é algo concentrado, é algo direcionado, porque um Deus tão grande, né? Para agir em algo tão pequeno que é o homem, o corpo, o barro, né? A gente já falou sobre isso, tesouro dentro do barro, é um direcionamento, é uma porção da presença de Deus. Algo que é possível que nós suportemos, mas já com tamanha grandeza e tamanho poder. Ok? É uma forma do Todo-Poderoso e Eterno conseguir fazer algo por nós, em nós, através de nós, ok? Individualmente, porque somos individuais, né? Então o Senhor trata conosco individualmente. Então imagine algo que está, que agora, neste exato momento, é passado, presente e futuro, é cada espaço existente, como a própria palavra diz, eu não estou inventando nada, é como a palavra diz, não há lugar, nem debaixo da terra, nem no fundo do mar, não tem lugar que o Senhor não esteja, ok? Então, como é que algo tão grande pode habitar em mim? Pode ter revestido de poder homens e mulheres de Deus através dos tempos, ok? Como ele podia vir na viração do dia e falar e ter com Adão e Eva, né? Como ele poderia ter com Abraão, sentar e comer com Abraão, o próprio Senhor Jesus, né? Que entrou ali no ventre de Maria e as suas células do seu corpo foram multiplicando e ele nasceu, cresceu, né? Foi mestre desses homens, desses discípulos, morreu naquela cruz e ressuscitou, né? Emanuel, Deus no meio do seu povo. Então eu entendo desta forma. E o nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que ele é o primogênito da criação, né? Através dele tudo se fez. E nós sabemos que foi a palavra que criou todas as coisas, né? Haja luz, e viu Deus que era bom. Haja relvas, haja peixes, haja bichos, haja frutas, haja tudo. Tudo foi feito pela palavra, né? E nós sabemos também que era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo é palavra. Verbo era Deus. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, nós temos um Deus. Esse Deus tem o seu Espírito para agir em nós, por nós e através de nós. Algo direcionado. Assim como também estava pairando sobre a face daquelas águas, num planeta que para Deus é um pó, é uma poeira. Ok? Nós somos menores ainda em tamanho, mas recebemos Ele, né, morando em nós. Mas como um Deus tão grande vai fazer isso se Ele não fizer isso através de porções, né?
Lembra que o próprio Eliseu, né, pediu porção dobrada do Espírito Santo, né, do que Deus tinha feito através de Elias. Ele pediu: dá-me, ó Deus, porção dobrada. Né? E isso aconteceu porque ele realizou o dobro de milagres, né? E o último foi depois de morto, que a gente também já falou aqui em vídeos passados, que um homem foi lançado morto aonde os ossos de Eliseu estavam, e assim que ele tocou os ossos, ele ressuscitou, né? Concretizando ali, depois de morto, a porção dobrada, o dobro de milagres e de realizações poderosas, né, e grandiosas que Elias fez, Eliseu fez ali, naquele dia, quando aquele homem caiu na sepultura, tocou nos ossos de Eliseu e voltou à vida. Ok? Então, eu entendo assim, né, o nosso Deus, ele é inefável, não tem como medir, não existe como medir. Né? E concentradamente o seu Espírito age em nós, por nós, né? Aqui no nosso mundo. Né? E o Senhor Jesus é a própria palavra, a voz de Deus, que veio até aqui e falou conosco assim como eu estou falando com vocês. É por isso que, né, a salvação vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus, o ouvir Deus, o ouvir Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Porque antes de Jesus não tinha como o homem se salvar. A lei não salvava o homem. Toda a lei que Deus deu a Moisés, ao povo judeu, não levava o homem a Deus. Não levava, porque Jesus disse, o próprio Deus encarnado, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por isso que era tão difícil para os discípulos, Tomé e Filipe, entender quando Jesus disse: eu vou, e vocês sabem para onde eu vou. Mas olha, da mesma forma que eles eram difíceis de entender, mesmo estando diante da própria palavra, da própria voz de Deus, do próprio Deus, eles ainda tinham dúvidas, falavam: Senhor, se nós não sabemos o caminho, como podemos te seguir? Filipe, eu estou aqui com vocês esse tempo todo, Filipe. Não é diferente, meus irmãos, dos dias de hoje, não. A palavra tem sido pregada, meus irmãos. A palavra tem sido pregada dioturnamente, sem cessar. Nós andamos pelo nosso bairro e numa única rua tem com certeza de 1 a 3 igrejas ou mais. Você entra na internet, você tem palavra. Você liga a televisão, você tem palavra. Não tem como você passar, talvez um dia, sem ouvir um louvor, sem ouvir a palavra. Nós tivemos 2 dias de festividade do grupo dos varões na nossa igreja. 2 dias de palavras fortes, diretas, papo reto, para que a gente acorde para a vida. Vida, e eu digo vida. E nós estamos ouvindo dioturnamente. Meus irmãos, eu, por exemplo, todo dia estou em contato com isso. Estou em contato com a palavra, estou em contato com a verdade. Estou em contato com a salvação diante de mim, para que eu me apegue a ela, me consolide a ela, para que a minha fé seja a razão do meu viver. Não tem como você dizer amanhã que você não entendeu. Eu estou te dizendo, repetindo aquilo que o Senhor Jesus diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, sabe o que é ninguém, meu irmão? Ninguém vai ao Pai, ninguém vai morar no céu, nas moradas que eu estou preparando. Ninguém vai ver o Pai, ninguém vai morar eternamente na glória se não for por mim.
se não me obedecer, porque aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Eu o amarei. Fechou. Meu Pai o amará. Completou. Nós viremos e faremos morada nesse que me obedece e nos revelaremos a ele. E aí, consolidado, fé, razão de viver, caminhando junto com Jesus até a vida eterna. Não tem desculpa para mim nem para você, né? Por mais cabecinhas duras que nós sejamos, nós estamos sendo instruídos a seguir este caminho em verdade. Palavra, meu irmão. Meu irmão, Bíblia, que você tem uma em casa, você precisa ler, você precisa estudar, você precisa chamar o Espírito Santo para te ensinar. Pegue Mateus, Marcos, Lucas, João, depois vai para Atos dos Apóstolos. As cartas de Paulo, meu irmão, chame o Espírito Santo para te ensinar. Estude, medite nesta palavra, porque não haverá desculpa para ninguém. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós não chegaremos a nada, nem a lugar nenhum, se não conhecermos Jesus, que é a palavra, cada letra neste livro, reveladas pelo Espírito Santo de Deus, que está ao seu lado para te ensinar na tua mente, no teu coração. Os teus olhos espirituais se abrirão, porque assim é a vontade de Deus, que nenhum se perca. Nenhum se perca. Aquele que pedir será dado. Aquele que bater se abrirá. Aquele que buscar achará. Você precisa querer, você precisa meditar e estudar nesta palavra, pois não haverá desculpa. Meus irmãos, eu sempre repito isso aqui, nós estamos com a faca e o queijo na mão. O tempo todo o Senhor está à porta. O tempo todo as misericórdias do Senhor se renovam. O tempo todo é nos dado uma nova chance. É por isso que a glória será tão grande e o castigo maior. A maior blasfêmia que um homem ou uma mulher pode cometer contra o Espírito Santo é não crer naquilo que ele está dizendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não terá desculpa. Quem não crer, quem disser que o Espírito Santo, que já te convenceu, é mentiroso, porque ele te convenceu, mas você não fez, você está dizendo para ele, não é assim não. Espírito Santo, não é assim não. É do meu jeito, Espírito Santo, não é do jeito que você está me dizendo. Meus irmãos, a palavra de Deus é algo maravilhoso, é algo renovador, é fortalecedor, né? Ela salva, ela é vida, ela tira as escamas dos seus olhos, ela te conduz à salvação, pois ela é o próprio Senhor Jesus. Medite, estude esta palavra, a Bíblia que você tem dentro da sua casa. Estude e medita, chamando assim o Espírito de Deus para te ensinar, porque foi Ele que Jesus deixou para nos lembrar e nos ensinar tudo aquilo que Jesus falou. Em nome do Senhor Jesus, tenha uma terça-feira abençoada. Até amanhã, quarta-feira. A paz do Senhor Jesus.